O Palmeiras perdeu o Matias Vinha, que era um dos melhores laterais esquerdos atuando aqui no Brasil. Foi no mercado e trouxe dois jogadores para o lugar dele, Jorge e Piquerez. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui se esses dois jogadores, se o mercado do Palmeiras foi bem feito para suprir a ausência de Matias Vinha. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado da bola no Palmeiras. O uruguaio foi vendido para Roma da Itália, vai jogar lá com o Mourinho, vai jogar na Série A italiana, um dos principais campeonatos europeus do mundo. Tem nível para jogar por lá. E aí o Palmeiras foi no mercado e trouxe dois jogadores. Trouxe o Jorge, ex-Flamengo, e mais recentemente ex-Santos, jogou naquele time do São Paulo, que foi vice-campeão brasileiro em 2019. E também trouxe o Piquerez, que é um dos destaques do Peñarol, um uruguaio também muito bom de bola. E a ideia do vídeo aqui hoje é justamente fazer uma comparação entre os três. Entender se tanto o Jorge quanto o Piquerez eles conseguem suprir a ausência do Matias Vinha. Então, para começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre as características de quem saiu, sobre as características do Vinha. E ele era um lateral jovem, de 23 anos, era um lateral alto, relativamente alto, bom nas bolas aéreas, tem ali 1,80 m, conseguia combater ali nos cruzamentos quando a bola ia em cima dele. Inclusive fez um gol muito marcante na semifinal do Palmeiras contra o River Plate, numa bola parada, em que ele consegue fazer o gol de cabeça, o Palmeiras se classifica para ir para a final e depois acabou sendo campeão da Libertadores. Mas o legal sobre o Vinha é que ele é um lateral bastante completo. Ele é muito equilibrado em praticamente todas as funções que um lateral pode fazer em campo. Ele funciona muito bem jogando em ultrapassagem, por fora, no corredor externo, aberto em amplitude. Ele funciona atacando também mais por dentro. Ele funciona como lateral base, como o Abel Ferreira utilizou ele em alguns momentos. O que é o lateral base? É aquele lateral que fica mais próximo dos zagueiros, liberando o lateral do outro lado para atacar. Então, em determinado momento, era o Marcos Rocha que avançava muito, ou o próprio Mike, avançava muito pela esquerda e o Vinha ficava ali perto dos dois zagueiros, fazendo quase que uma saída de três ali como lateral base. Então a verdade é que no Palmeiras do Abel Ferreira, o Vinha ele fez praticamente todas essas funções. Era quase que um coringa ali na mão do Abel. Se ele quisesse liberar um pouquinho mais o lateral direito, ele segurava o Vinha. Se ele tivesse algum outro lateral que ele quisesse segurar mais, como o Marcos Rocha fez em outros momentos também, ele largava o Vinha para atacar. E aí o Vinha às vezes atacava por fora, às vezes ele atacava por dentro, dependendo de quem estava ali pela meia esquerda, pela ponta esquerda. Além disso, o Vinha ele também tem um bom cruzamento em todos os formatos. Ele também sabe cruzar tanto em ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando de primeira. Ele sabe cruzar ali da intermediária, ali do bico da grande área. Ele sabe cruzar parado, sabe cruzar correndo. Ele não faz nada disso que eu estou falando num nível muito bom. Mas como ele faz todas essas possibilidades, ele é muito equilibrado. Ele é um lateral nota 7, 6,5, 7 em praticamente todos esses quesitos. Então dá muita variabilidade para o treinador do time. Quando a gente vai comparar essas características do Vinha com as características do Jorge e do Piquerez, a gente já vai pegar duas características que são bem importantes. As primeiras, os três são muito jovens. O Vinha saiu com 23 anos e o Palmeiras traz o Jorge, que tem 25, e o Piquerez tem 22. Todo mundo ali mais ou menos na mesma faixa etária, o Jorge um pouquinho acima dos outros dois, mas nada que seja muito diferente. Então o Palmeiras investe realmente em um lateral que vá dar futuro, que seja para longo prazo, ou que consiga gerar uma futura venda lá na frente. Tanto o Jorge quanto o Piquerez tem essa possibilidade. Além disso, o Palmeiras também busca dois laterais que são altos. O Jorge e o Piquerez, os dois são até mais altos do que o Vinha. Se o Vinha tem 1,80 m, o Jorge tem 1,84 m e o Piquerez tem 1,85 m. Isso mostra que realmente o Palmeiras buscava no mercado um lateral com essa mesma característica, né, que pudesse disputar as bolas aéreas, porque o Vinha fazia esse papel no Palmeiras e o Jorge e o Piquerez, seja lá quem for o titular, deve continuar tendo esse papel no time. Isso fica muito claro se a gente olhar nos números. A gente vai perceber que tanto o Jorge quanto o Piquerez, eles são bons nos duelos aéreos e são até melhores do que o próprio Vinha, que terminou na última temporada com 65% de aproveitamento nos duelos aéreos, enquanto o Piquerez e o Jorge ficaram ali na faixa dos 69%. Agora, se a gente for falar do posicionamento no momento ofensivo, ou seja, quando o time tem a bola, a gente vai ver algumas modificações. Por quê? Eu disse que o Vinha é um lateral completo, que ele faz praticamente todas as posições. E nem o Jorge nem o Piquerez são esses jogadores. Então o que o Palmeiras fez? Ele trouxe um jogador que faz uma parte e trouxe um outro jogador que faz uma outra parte. O que eu quero dizer com isso?
O Piquerez é um lateral de muita ultrapassagem. Era uma das coisas que o Vinha fazia às vezes no Palmeiras em alguns jogos. E o Piquerez é muito forte nessa jogada. É um jogador com muita chegada à linha de fundo, usa muita força física, se impõe muito fisicamente para bater, chegar na linha de fundo. Normalmente quando chega cruzando de primeira, tem um cruzamento rasteiro para trás muito interessante. E o Jorge já faz as outras posições que o Piquerez não faz. Ele faz tanto lateral base, como ele jogou no Santos em alguns momentos com o Jorge Sampaoli, ficando ali quase que numa saída de 3 junto os dois zagueiros. E aí o Sampaoli utilizava muito os lançamentos longos do Jorge, que é muito bom. Ele tem essa diagonal longa, que é esse lançamento que cruza de um lado, de um corredor do campo ao outro, encontrando um ponto aberto lá em amplitude. Ele tem esse lançamento muito bom no jogo dele. E também um lateral que, quando ataca, prefere atacar por dentro, como um interior, quase como um meia esquerda. No Santos ele fazia muito isso, avançava por dentro, recebia a bola por dentro, enquanto o Soteldo, que era o ponta esquerda, ficava um pouco mais por fora. O Jorge vinha ali recebendo por dentro, ali naquela região que a gente chama de meio espaço, que é a zona entre o corredor externo e o centro do campo. Então, sabendo que o Abel Ferreira é um treinador que modifica muito seu time de acordo com o adversário, ele estuda muito o adversário e gosta de modificar bastante a estrutura do time dele para tentar explorar as fragilidades do adversário, a gente vai perceber que, se o Abel quiser um lateral esquerdo de mais ultrapassagem, de jogar mais por fora, de jogar mais em amplitude, provavelmente vai ser o Piquerez nessa estrutura aqui, ficando um lateral direito mais base e liberando um pouco mais o lateral esquerdo, sendo o lateral o Piquerez. Agora, se ele quiser um lateral mais base, aí vai ser o Jorge. Ele manda o lateral direito um pouco mais avançado, pode ser o Mike, pode ser o próprio Gabriel Menino, ele avança mais e o Jorge segura um pouco mais junto ali dos dois zagueiros. E também, se ele quiser um lateral que quando avance mais por dentro, também a preferência deve ser para o Jorge, porque é um jogador que tem muita habilidade, tem muita qualidade para jogar. Talvez seja o mais habilidoso dos 3 jogadores, o jogador que tem o melhor, o jogador mais plástico, que tem o melhor drible, que tem a melhor capacidade de criação dos 3, é o Jorge, por isso talvez ele seja o melhor ali para atacar por dentro em detrimento do Piquerez. Inclusive o Jorge tem uma característica muito interessante de lateral, que é quando ele recebe a bola, mesmo quando ele está por fora, ele gosta muito de cortar também para dentro. Se a gente está acostumado a laterais que pegam e costumam cortar em direção à linha de fundo, como é o próprio Piquerez, por exemplo, o Jorge ele já tem essa variabilidade melhor no jogo dele. Ele também puxa muito para dentro, corta para dentro e tem alguma capacidade com a perna direita para poder ajudar ele a conduzir por dentro. Ele fazia muito essas jogadas no Santos. No que diz respeito a cruzamento, a qualidade no cruzamento, a mesma coisa. Se o Vinha era nota 7 em todos os tipos de cruzamentos diferentes, a gente vai ver o Piquerez fazendo melhor os cruzamentos em ultrapassagem, em profundidade, normalmente de primeira. Ele vai ser muito bom nesse tipo de cruzamento. E o Jorge vai ser muito bom num outro tipo de cruzamento, que é um cruzamento mais pausado, mais parado, mais ali da quina da grande área, não tanto assim perto da linha de fundo, um pouquinho mais distante. Então a gente vê que é mais uma característica em que o Palmeiras foi no mercado e não encontrou um jogador tão equilibrado quanto o Vinha e preferiu trazer 2 jogadores de características diferentes, mas que se complementam e podem ser utilizados de diferentes maneiras dependendo do que o Abel Ferreira vai querer para cada jogo. Defensivamente falando, nenhum dos 3 é um suprassumo da marcação. O Vinha era também ali a nota 6, 6,5, era um lateral bastante equilibrado até, mas perdia alguns duelos. O Piquerez tem alguma dificuldade nesse tipo de aspecto, ele às vezes é muito frágil, inclusive a formação dele nas divisões de base, ela não foi como lateral esquerdo, então talvez ele jogava mais avançado, então talvez isso prejudique um pouco ele nesse aspecto defensivo. E o Jorge ele tem muita capacidade de desarme, ele vai para desarmar muito bem, é um cara que tem muita capacidade nesse aspecto. Eu me lembro que em 2016, na época que ele jogava no Flamengo, ele era top 3 em número de desarmes do elenco inteiro no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ele tem uma capacidade muito boa nesse aspecto, mas não tem uma mentalidade zonal muito boa. O que é mentalidade zonal? É a capacidade de ler os espaços à sua volta, de fechar um cruzamento no segundo pau quando a jogada está saindo pelo outro lado. O Jorge, tanto o Jorge quanto o Piquerez, o Vinha um pouco também, não tem tanto essa característica assim. Bom, no fim das contas, o que fica claro para mim é o seguinte: o Palmeiras perdeu um lateral completo, equilibrado. Foi no mercado e não encontrou nenhum lateral com essas mesmas características. Então ele vai no mercado e busca 2 laterais que, somados, conseguem cumprir todas as formações, todas as posições, todas as funções que o Vinha sozinho podia fazer. Então, no fim das contas, o Abel Ferreira vai ter, não em um jogador, mas em 2 jogadores, laterais muito diferentes que ele vai poder adaptar de acordo com os adversários. E como ele é um treinador que gosta de se adaptar aos adversários, ele deve variar bastante ali entre o Piquerez e o Jorge em diversos jogos ao longo da temporada, inclusive
para rotatividade de elenco, isso às vezes é bastante importante. Então eu julgo que foi um mercado bastante interessante de reposição do Palmeiras para o Matias Vinha. Não acho que nenhum dos dois sejam do mesmo nível do Matias Vinha, mas somados ali eles vão conseguir cumprir a função, ajudar o Palmeiras nessa temporada e também nas outras temporadas que vão vir pela frente. O Palmeiras mandou muito bem nessas duas contratações.